Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aloir Pedruzzi Júnior, professor do Instituto Federal de Rondônia, atualmente como diretor de educação à distância, e eu vim levar um papo com vocês sobre sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma técnica do ensino híbrido, né? E que vem bem a calhar para os dias atuais. Dias esses que o professor tem que se reinventar, se readaptar, ser criativo, né? Para conseguir implementar seus processos educacionais em tempo de atividade remota. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar que isso aqui não é uma palestra, não é uma oficina. O objetivo aqui não é debatermos tanto a teoria e nem entrarmos tanto na prática, mas muito mais dar uma dica sobre qual técnica, qual metodologia poder utilizar durante esse período de atividade remota. E assim, a gente apresenta para vocês, né, a sala de aula invertida, uma técnica do ensino híbrido. E durante esse período aqui, né, um período curto que eu vou falar para vocês, vou ensinar um pouco da estratégia para a aprendizagem remota. O que é a modalidade EAD? A educação à distância, comumente conhecida como EAD, ela se configura como uma modalidade de construção do conhecimento em que os professores e alunos estão separados fisicamente. Portanto, se faz necessário a utilização da tecnologia para transmissão e recebimento de informação. O EAD não é uma coisa nova, né? Que é um pouquinho mais antigo, vai lembrar dos telecursos segundo grau, onde a educação era gravada e transmitida via cassete, né? Para os locais, para os polos. Então, ela já vem sendo implementada há muito tempo, mas veio ganhando muito mais força a partir do momento dos avanços da tecnologia. A partir do momento onde cada um tem um computador, um celular, um notebook para poder acessar as tecnologias de educação, que também é comumente chamado de AVA, que são os ambientes virtuais de aprendizagem. Onde o boom foi maior do EAD foi a partir da maior amplitude da internet. A partir do momento que as bandas largas chegaram nas casas, começou a haver um incremento dos alunos no EAD, ao ponto em que, em 2019, houve mais alunos fazendo graduação no formato EAD do que presencial. A gente fala EAD, né, mas já está ganhando uma nova nomenclatura também chamada de online. Bom, isso pode estar sendo uma rotina já no processo de graduação, mas no ensino básico, no ensino médio, ainda não. E mesmo nos presenciais, a gente ainda não vê uma mistura entre o presencial e o processo online. A gente ainda vê o formato mais tradicional do ensino. Portanto, esse é o grande desafio dos dias atuais. Como trabalhar essas atividades remotas? Como trabalharmos à distância no dia de hoje? E é isso que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que atividade remota não é EAD, mas isso a gente vai ver mais à frente. Para uma melhor explicação sobre o formato presencial EAD, se faz necessário caracterizarmos os alunos presencial e EAD, para a gente conseguir ter uma maior bagagem na hora do trabalho, realização do trabalho na atividade remota. Para começar, vamos ver o aluno presencial. Quais são suas principais características? Primeiro, ele é mais visual e mais verbal, né? Com a figura do professor presente em sala, ele precisa dedicar toda a atenção a capturar o conteúdo no momento da aula. Então, normalmente, a maior parte de sua aprendizagem se dá dentro da sala de aula, através da visualização e a verbalização com o professor. Não só com o professor, entre seus pares, aquele momento entre o aluno e seus colegas, tirando dúvidas entre eles. Ele faz parte de uma turma mais homogênea. O aluno presencial, de uma forma geral, ele tem colegas, amigos da mesma idade, mesma faixa etária, de uma mesma cultura, de uma mesma localidade. Então é uma turma mais homogênea, né?
Isso facilita até o trabalho do professor na hora da transmissão do seu conteúdo. Ele tem uma comunicação mais limitada. Calma. A comunicação limitada que nós falamos aqui, não no sentido que ele não saiba se verbalizar ou comunicar, mas no sentido que a comunicação com o professor e com os colegas, de uma forma geral, se dá dentro da sala de aula. Quando ele tem uma dúvida, um questionamento, de uma forma geral, ele vai se comunicar no momento da aula. Existe uma dificuldade maior dessa comunicação através das ferramentas online, que seriam chats, os ambientes virtuais, os fóruns. De uma forma geral, a transmissão é muito mais pessoal. Ele é mais dependente de estrutura, ou seja, ele está acostumado a sair da sua casa, ir para um ambiente, uma estrutura, um local, um quadro à frente dele, para conseguir se concentrar para poder aprender. Ele tem uma biblioteca, ele tem um ambiente todo preparado para o seu local de estudo. E o aluno EAD? Quais são as principais diferenças, quais são as principais características do aluno EAD? O aluno EAD, bom, a primeira falácia é falar que ele estuda sozinho, né? Ele está sozinho. Não, ele não está sozinho. O aluno EAD, ele tem, durante a maior parte do tempo, apenas um contato virtual com os professores, tutores e colegas. Mas o contato existe. Mas eles, claro, né, logicamente, a maior parte ele e seu computador, seu notebook, seu celular. Então, o momento de estudo é muito mais individualizado. Não existe a parte verbal e visual tão direta como no presencial. Para isso, ele precisa interagir usando ferramentas de comunicação, como chat, fóruns e mensagens. Então, normalmente, o aluno EAD, os questionamentos são enviados via fórum, chat. Ele não tem esse contato direto, né? Então, ele está mais acostumado a fazer essa verbalização, esses questionamentos e estudar sozinho. Ele tem outra relação com o professor. O aluno EAD enxerga o professor como um orientador de conteúdos e não mais um portador do conteúdo, né? Então, ele sabe que o professor que está ao outro lado, ele está orientando ele quais são os passos a seguir. Mas ele também sabe que ele tem que seguir sozinho. Ele tem que pegar e fazer as devidas leituras e assistir os devidos vídeos de forma sozinha. Ele está mais acostumado a utilizar recursos tecnológicos, né? Então, normalmente, um aluno que entra no estudo EAD, ele sabe que todo o processo da educação será através do formato tecnológico. E isso contribui muito para ele, para quê? Para o mercado de trabalho. Isso acaba preparando ele, né, para novas tecnologias, ensino individualizado, né, e traz uma característica diferente também para esse aluno. Inclusive, é por isso que vem se aconselhando muito a utilização das tecnologias, né, da educação online para o estudo presencial, né? A utilização dos ambientes virtuais para o ensino presencial, para que os alunos tenham um contato direto com os sistemas informatizados, estudos autônomos. Ele aprende a lidar com a diversidade. De uma forma geral, o EAD tem um público muito diverso. Alunos que vão dos 18 aos 65 anos, que são de localidade diferente, cultura diferente. Então, se tem que ter muito cuidado com as expressões que utilizar durante o processo da educação à distância. Um exemplo, se eu usar um exemplo falando sobre tacacá, isso pode ser um exemplo regional, muitas pessoas irão entender. Mas pessoas de outras localidades, como do Sudeste e do Sul, talvez nem saibam o que é um tacacá, né? Então, são essas principais divergências que a gente encontra entre um aluno presencial e EAD. E é importante conhecermos essas diferenças, porque o que acontece é que hoje, nas atividades remotas, nós temos alunos presenciais que se tornaram EAD. Eles não são oriundos desde a sua base EAD. Então, eles são presenciais que se tornaram EAD. E a gente precisa se moldar a essa realidade. E qual é a modalidade que está sendo aplicado
aos cursos presenciais no presente momento? Esse é um grande questionamento, né? Qual é a modalidade que está sendo aplicada aos cursos presenciais nesse presente momento? É o EAD ou o presencial? Bom, presencial não é com certeza, né? A gente não está numa sala, não temos um quadro, os alunos não têm essa visualização e essa verbalização com o professor e seus colegas, né? Entretanto, também não é um EAD, porque o aluno ele não entrou nesse curso sabendo que estudaria de formato EAD, que teria que ter maior autonomia, maior utilização da tecnologia. Muito pelo contrário, né? Infelizmente, muitos dos alunos não têm todos esses acessos à tecnologia em banda larga. E isso se faz necessário, sim, né, que haja um apoio, né, das instituições, do Estado, para dar essa possibilidade para esses alunos. Portanto, não é o EAD, até mesmo por causa da equipe. A equipe do EAD, existe toda uma equipe multidisciplinar, professores, professores mediadores, conteudistas, né, pessoas que apoiam na parte administrativa e didática, enquanto na atividade remota, não. O professor, ele é o professor conteudista, ele é o professor formador e ele é o apoio administrativo, né? Portanto, o que temos hoje é isso aqui, ó, atividade remota, que é uma junção do EAD com o presencial, ok? Então, isso é atividade remota. E, portanto, tendo atividade remota, se faz necessário utilizarmos técnicas diferenciadas. A gente aproveita algumas técnicas do EAD, mas também aproveitamos algumas técnicas do presencial. De forma que, dentro da atividade remota, uma coisa que nós percebemos é a necessidade de aulas síncronas, em vez de só aulas assíncronas. Então, precisamos de muito mais aulas síncronas. E o que é a aula síncrona? Aulas síncronas são as aulas online, né? As aulas ao vivo, onde a gente consegue fazer uma certa interação com os alunos. Não são só aulas gravadas. Então, dentro do processo virtual, né, da atividade remota, se faz necessário a utilização de técnica EAD, mas também técnicas presenciais, muito mais aulas síncronas. Para o planejamento das atividades, né, se faz necessário a escolha de uma metodologia. E qual seria a metodologia mais adequada para os momentos atuais, para essa situação de atividade remota? Qual seria essa metodologia? E ao analisar, a gente encontrou a metodologia do ensino híbrido, né? A metodologia do ensino híbrido, ele vem dizer o quê? É uma metodologia que combina aprendizagem online com offline, em modelos que mesclam, né? Por isso ele tem até o termo em inglês chamado blends, que vem de misturar. Momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outro em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e o aluno. Aí você pode me dizer, mas como assim a gente vai utilizar o ensino híbrido nesse momento onde não pode ocorrer encontros presenciais? Aí vem a diferença. A gente usa as técnicas online e offline. Então, ao invés de forma presencial, nós fazemos encontro online, que vem a ser as formas síncronas e assíncronas, né? As aulas assíncronas, que são os formatos offline, todo o conteúdo lá. E as aulas síncronas, onde a gente está com contato direto, como se fosse uma webconferência, né? É uma conferência com os alunos. E aí está a grande dificuldade. O que passar nesse momento? Isso é uma aula normal? Então quer dizer que as aulas síncronas eu vou para um quadro e passo o conteúdo? Será que é isso? Né? E aí a gente vem trazer uma das técnicas do ensino híbrido, que pode ser muito bem utilizada nesse momento. E essa técnica permite tanto a interação entre os pares, né, como ainda a possibilidade de uma aula de uma certa forma tradicional, ok? E aqui a gente traz essa técnica.
é a técnica do ensino híbrido, chamada sala de aula invertida. E o que é essa sala de aula invertida? No modelo tradicional, o professor, em uma aula expositiva, né, explica a matéria no quadro para depois os alunos façam sozinhos suas lições em casa. Na sala de aula invertida, né, também conhecida em inglês como Flipped Classroom, significa a inversão dessa lógica. Primeiro, o aluno faz a internalização dos conceitos essenciais antes da aula e depois, junto com a turma, discute os conceitos adquiridos e tira possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda da orientação e do professor. Eu sei que tem alguns professores que vão dizer, isso não é novo, isso já vem sendo falado há muito tempo, né? Então, tem vários educadores que falam isso. Paulo Freire fala que o ensino deve vir de casa. Mas o que tem diferente, não nesse momento, mas nos dias atuais? A tecnologia. A tecnologia veio possibilitar essa transmissão de conteúdos para os alunos, tanto de forma mais interativa, como também de forma diferenciada, uma forma de poder trabalhar de forma divertida esses determinados conteúdos, né? E com isso contribuir que o ensino seja realizado nas suas casas, cada aluno estuda em casa e venham para a sala de aula de forma a trabalharmos dúvidas, questionamentos e orientações a serem realizadas. Eu sei que a teoria ainda é um pouquinho complicada, mas eu trouxe um quadrinho aqui para tentar explicar um pouco melhor para vocês, tá? E o que vem dizer esse quadro? Ele vem falar sobre a técnica da sala de aula invertida no ensino híbrido. Vamos lá, isso aqui é uma sala de aula invertida, né, que vem os conceitos principais. Eu vou me ater muito mais à prática do que à parte teórica. E a sala de aula invertida ela é dividida em 3 momentos: antes da aula, durante a aula e depois da aula, ok? Então, antes da aula, figura do professor preparar o conteúdo. E aí vem um ponto fundamental. O que é esse conteúdo a ser trabalhado? Isso não é um conteúdo por aula, né? Então, a cada aula que eu vou lá e faço isso aqui. Não é isso. Esse conteúdo é uma determinada parte da sua ementa. O que eu tenho que dar no determinado período do ensino dele? Eu tenho que dar o conteúdo A, o conteúdo B, o conteúdo C. Mas, normalmente, quando você aplica um conteúdo A em aulas presenciais, aquele conteúdo A ele pode demorar 2, 3, às vezes até 5 aulas você trabalhando o mesmo conteúdo. Então, é isso. Esse conteúdo é aquela partezinha da ementa. Então, você prepara todo o material na parte da ementa, daquela parte da ementa, e compartilha com seus alunos. Então, você pegou um determinado assunto, ou eu sou professor de contabilidade, então vou pegar aqui análise vertical e análise horizontal. E vou preparar todo o meu material e vou compartilhar com meus alunos. Detalhe, meu material, como que pode ser? Pode ser slide de conteúdo? Pode. Eu faço slides. Detalhe, não serve aqueles slides que você utiliza em sala de aula presencial. Como assim? Tem que jogar tudo fora? Não, não é isso. É que quando você trabalha de forma presencial, muitas vezes você bota uma figura, um símbolo e você fala 20, 30 minutos. Agora, você no papel de professor orientador, ao botar um símbolo, uma figura, você tem que descrever todo aquele conteúdo, de forma que quando ele ver um slide, ele tem que entender todo o conteúdo passado por aquele slide. Então, tem que ser muito mais detalhado. O slide ele tem que ser muito mais escrito, ok? Posso passar conteúdo de leitura, material de apoio? Claro. Você pode passar notícia de jornal, pode utilizar livros, pode utilizar artigos, pode. Primeiramente, cuidado com o conteúdo apresentado. O conteúdo é específico do que eu estou falando ou ele é muito abrangente? Porque você fala sobre, como eu falei, análise vertical e horizontal. Eu pego um livro de 200 páginas, onde isso só é citado na página 10 a 15. Então, não poste o livro inteiro.
poste especificamente o que você deseja complementar esse conteúdo. Então, o material de leitura tem que estar totalmente linkado com o conteúdo que você vem trabalhando nesse presente momento. Aulas de YouTube, vídeos do YouTube, posso postar? Pode, exagere, não tenha medo, mas eu atento. Olhe todo o conteúdo, ok? Você tem que ter muito cuidado com o que está postando. Apesar do conteúdo não ser seu, sempre faça um link, né, do conteúdo da pessoa, mas você, como professor conteudista, é responsável por o que está sendo postado, tá? Hoje, outra forma de estudo muito legal é o podcast, que são os áudios. Utilize podcast. A pessoa está ali, às vezes, trabalhando, está em casa no momento, e ele está escutando o áudio e está aprendendo. Então, após a formação do conteúdo, você vai fazer o quê? O compartilhamento desse conteúdo para seu aluno, de modo que ele acesse esse conteúdo, né, antes do momento síncrono. Então, antes da aula, que é chamado pré-aula também, durante a aula ou aula síncrona e o depois da aula ou pós-aula, ok? Você pôs todo o conteúdo. Esse conteúdo, de preferência, você monta um calendário, você fala que o conteúdo vai estar do dia 10 ao dia 20 e ele deverá ser visto antes da aula, né? E o que você pode fazer para verificar se o seu conteúdo foi realmente visto? Porque isso a gente sempre fala, o EAD é muito pessoal. É o aluno que está ali na frente do quadro, do seu computador, e está estudando sozinho, né, que não está sozinho. Ele está com o apoio do professor e um professor mediador, que nesse caso não existe o professor mediador. Nesse caso, o professor ele faz o papel do conteudista e do professor mediador. E como você pode verificar se ele fez seu conteúdo? Passe uma atividade antes da aula síncrona. Então, o aluno ele tem que entregar a atividade antes da aula síncrona. E você tem que ser bem rigoroso, bem rigorosa com isso. Só aceitará que essa atividade seja entregue antes da aula, né? Faça uma atividade avaliativa, uma pequena pontuação, um exemplo, em vez de valer 10 pontos, bota 5 pontos ou 15 pontos, né? Então você faz uma média ali, bote uma pontuação, de modo que force ele fazer. E toda essa atividade tem que estar completamente linkada com o conteúdo. De preferência que você bote uma questão que obrigue ele dentro do material, ler aquele material para responder aquela questão. E tudo isso você faz e coloca uma determinada pontuação antes da aula síncrona. Aula síncrona, né? O ideal é que você já saiba quais dúvidas os alunos têm. Então, o que você pode fazer isso? Pode abrir um fórum de dúvida ou dentro do seu questionário que você passou, você coloque uma questão discursiva onde ele poste ali as principais dúvidas encontradas em relação ao conteúdo, ou que ele teve maior dificuldade, né? Ou até mesmo nos seus questionários, você consegue fazer uma análise onde onde os alunos foram piores. E você vai trabalhar na sua aula síncrona, não o conteúdo completo. Você não vai trabalhar todo o conteúdo. Você vai trabalhar os conteúdos de maiores dúvidas, ou que exijam uma maior prática, né? Então, em vez de eu ir trabalhar a parte teórica, eu vou trabalhar a parte das contas, como é que faz as contas, como interpretar as contas, né? Coisas que talvez o aluno simplesmente lendo sozinho não conseguiria. Então, a minha aula síncrona, ela é muito mais específica. E detalhe, dentro dessa aula síncrona, é possível sim você realizar atividades práticas com os alunos. Poste uma atividade antes para eles levarem para o dia. Eu, particularmente, já trabalhei com essa aula síncrona. Dei uma hora de aula, já tinha postado no ambiente virtual o material, os alunos foram com o material, e após uma hora de aula eu virei e falei para eles assim, bom, agora vamos fazer o exercício número 1. Vocês têm 30 minutos para fazerem o exercício. Daqui a 30 minutos, eu volto para a nossa sala virtual
e começo a questionar cada um de vocês. Eles foram divididos em grupos, se não me engano eram 5 ou 6 grupos, então eu dei 30 minutos, 30 minutos depois eu voltei para a sala, cada um deles tinha um conteúdo que tinha que ser visto com seus amigos, né? Eles já estavam divididos antes de ir para a sala, eles viram e cada grupo expôs o conteúdo que foi passado para ele. Cada grupo expôs seu conteúdo, né? E eu fiz perguntas individuais para alguns elementos do grupo, entendeu? Então, além do grupo ter recebido um assunto para estudar e apresentar para todos, eu fiz perguntas individuais para todos os elementos do grupo, ou alguns elementos do grupo. Após isso, nós fomos para a nossa pós-aula. Nessa pós-aula, eu venho fazer o quê? A avaliação, né? Eu faço a avaliação desse conteúdo. Então, diferente de uma sala presencial, que eu passo uma avaliação para a disciplina inteira, dentro da sala de aula invertida, eu passo uma avaliação para o conteúdo. Então, vamos dizer aqui, olha, eu vou trabalhar com 3 conteúdos. Então, nesse conteúdo, eu fiz uma aqui, ó, 10 e essa aqui valendo 20. Então, foram 30 pontos nesse conteúdo. Aí você vai ver lá, 30, 30, 30 dá 90, né? Então, eu posso botar uma de 30, outro conteúdo de 30, outro de 40. E assim você vai trabalhando a sua divisão da sua disciplina por conteúdo. E você faz uma avaliação. Mas detalhe, antes de ir para a avaliação, revisão do conteúdo. E com quem você trabalha essa revisão do conteúdo? Com todos os seus alunos? Não. A revisão do conteúdo não é com todos os alunos. Quem vai para a revisão do conteúdo? Aqueles alunos que não fizeram atividade, ou aqueles alunos que alcançaram abaixo da média, aqueles alunos aqui que demonstraram uma certa insegurança, ou você percebeu que não leu o conteúdo. Então, muitas vezes, você só leva para a segunda aula síncrona alunos específicos. Então, de uma turma de 35, você leva uma aula síncrona 8, 10 alunos. E trabalha de forma individualizada esses alunos, de modo que ninguém fique para trás, né? E você tenta fazer o equilíbrio da aprendizagem. E essa aula de revisão tem que ser realizada antes do período de avaliação. Bom, era isso, uma aula rápida, né? Só para a gente ter uma ideia de como poder trabalhar. O objetivo aqui não é esgotar todas as dúvidas, mas simplesmente dirimir, transformar um pouquinho dessas interrogações em ideias. Então, quando eu venho trago essa lâmpada, é porque o objetivo da aula não era esclarecer e ensinar completamente, mas é trazer ideias para vocês interessados, né, nesse assunto, onde pode pesquisar um pouquinho mais, ver alguns vídeos a mais, né, de como trabalhar aula na atividade remota. Como trabalhar com alunos que antes eram presenciais, mas agora se encontram nesse momento de ter aulas em formatos online. E você não tem uma equipe completa para ser um EAD, e você tem que se moldar para a nova realidade para dar essas atividades remotas. Bom, pessoal, o momento de pandemia encontra-se aí, não é fácil, mas eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês.